Glória a Deus, graças a Deus. É momento da palavra de Deus, momento de meditarmos naquilo que Deus tem para falar com as nossas vidas. Hoje vamos ler aqui em Mateus 16, capítulo 16 e o versículo é o 6, que diz assim a palavra de Deus. E Jesus disse, advertido, acautelai-vos do fermento dos fariseus e do saduceus. Somente esse versículo. A Bíblia nos revela que o Senhor Jesus, ele falou com os discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E Marcos 8 por diante, 16, 17, diz acautelai-vos do fermento dos fariseus e depois adiante ele diz do fermento de Herodes. Olha, Jesus estava falando com os discípulos porque os discípulos tinham esquecido de levar pão para a viagem. Jesus tinha acabado de multiplicar os 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas. Sobrou 12 cestos de pedaços. E os discípulos razoavam, dizendo, esquecemos de pegar pão para a viagem. Outros, os fariseus, interrogaram, pedindo a Jesus um sinal do Filho do Homem. Jesus, vendo toda aquela situação, conhecendo os pensamentos, o coração das pessoas, ele disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus e também dos saduceus. A palavra de Deus, Jesus falava por parábolas e também por figuras, né? Algumas pessoas entendiam a parábola. É tanto que os discípulos perguntou, Senhor, por que o Senhor fala por parábola? E Jesus disse, a alguns é lícito conhecer o reino e os mistérios do céu, e a outros não. Alguns ouvem, mas não escutam. Outros não entendem, porque a palavra de Deus é mistério. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. O homem normal não compreende. Mas eu vou falar um pouco do fermento. A minha profissão também é padeiro, então eu vou lhe ensinar um pouco sobre o fermento. Em outras palavras, Jesus ensinando disse que um pouco de fermento eleveda toda a massa. Eleveda, às vezes a pessoa pensa, a massa fica ruim? Não, a massa cresce. Se você tem 1 quilo de farinha de trigo, vou falar na forma figurativa, não é na forma simbólica, não. Na forma figurativa agora, para você entender. Você tem 1 quilo de farinha, você bota 10 gramas de fermento, certo? Misturado com água. E ele vai inchar, vai crescer, vai ficar grande, vai virar uma bola, a qual as pessoas assam e fazem o pão. Ele cresce, o fermento ajuda a crescer a massa. Você lembra quando Jesus era recém-nascido, que Herodes ficou com medo, temeu que um rei ia nascer, o rei dos judeus, o rei que ia comandar, ele ficou com medo, de perder o reinado dele. Então ele mandou fazer o quê? Matar todas as crianças de 0 a 3 anos de idade. Era para matar quem? A intenção dele era matar quem? Jesus. Mas ele generalizou, mandou matar todas as crianças. É como o fermento. O fermento é isso aí. Em vez de ser foi muitos. Olha só, assim é o fermento dos fariseus e dos saduceus. Uma palavra, eles começam a crescer naquele tempo, começavam a razoar, começavam a tentar degrinir a vida de Jesus. Quantas são as pessoas que você conhece, até dentro das igrejas, que tem esse fermento dos fariseus ainda dentro dela? Ela, às vezes, sai falando mal de um, de outro, tentando destruir até a imagem das pessoas, tentando destruir a obra,
Quantas são as pessoas que ainda não nasceram de Deus? Pessoas que precisam conhecer o nosso Senhor Jesus. Por isso Jesus falou, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Porque às vezes antes de Jesus chegar em uma cidade, eles já estavam fazendo arruaço. As pessoas já estavam fazendo coisas para tentar tirar as pessoas do caminho. Hoje também não é diferente. As pessoas inventam coisas, as pessoas falam coisas, tentam degrinir a imagem de outra pessoa, tenta tirar as pessoas do foco que é o Senhor Jesus Cristo, tirar a pessoa da presença de Deus. Isso é o fermento, isso é o fermento dos fariseus. É isso que cresce, que faz crescer, às vezes um fuxico, uma fofoca, às vezes uma coisa que não é do agrado de Deus. De uma pequena coisa, tenta destruir as outras, tenta tirar o foco de outras pessoas. Olha o que Jesus falou, cuidado que a luz que há em ti que não seja trevas. Porque se seu olho for bom, todo o seu corpo tem luz. Cuidado para esse fermento não entrar na sua vida, não invadir a sua vida. Tome muito cuidado com quem você anda, com quem você fala. E cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você prejudica até às vezes a obra de Deus. Prejudica o seu semelhante. Então tome muito cuidado. Você lembra do filho de Noé? O filho mais velho de Noé. Ele encontrou Noé, o pai dele, no vinhedo, bêbado, tinha bebido, se embriagou, estava nu lá. Pecou, o pai, Noé pecou, Noé tinha pecado, tinha caído lá, estava nu, despido. Mas o filho era para chegar para ele, cobrir ele, chamar meu pai, vamos para casa. Não. Em vez disso, o filho casuou do pai. Estava com fermento na vida dele. Queria levar o fermento até os outros irmãos e as noras e as mulheres. Sabe o que aconteceu com ele? Ao invés de Noé ser castigado, quem recebeu todo o castigo foi o filho, que levou o fermento, que ele estava com fermento, tentando degrinir o próprio pai. Por isso que Deus falou, honrar teu pai e tua mãe, para que teu dia de vida se acrescente. Quantos são os jovens que você conhece que não honrou o pai, não honrou a mãe, não obedeceu, hoje não está mais vivo. Eu sempre digo aqui na rádio, Deus quebra protocolo, mas não princípios. Os princípios de Deus nunca vão ser quebrados. Protocolo ele quebra, sim. Ele é dono de tudo, de todas as coisas. Ele pode fazer o que bem entende. Mas ele diz que vela pela palavra dele para que se cumpra. Todas as coisas que Deus falou contra o homem, pelo homem, isso acontece. Aquilo que ele falou com a mulher acontece. Não tem para onde correr. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Quando a Bíblia fala que não mexa com o ungido de Deus, é todo aquele que faz a vontade de Deus. Principalmente aquele que leva a palavra do Evangelho, que as pessoas hoje em dia às vezes não estão levando fé, mas são pessoas ungidas por Deus. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque Deus, ele habita no meio do povo. E o Espírito Santo, ele está no nosso meio. Espero que Deus tenha falado no seu coração. Espero que esta palavra entrou dentro da sua vida. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Se você tiver, ou esse fermento tentou entrar em sua vida, tire ele agora. Não dê ouvido àquelas pessoas que vêm também com fermento, trazendo fermento, falando de A, de B, de C. Não dê ouvido, saia, para não te contaminar. Mas eleve sua vida até Deus, para que Deus ele possa abençoar a sua vida.
para que Ele possa edificar a sua vida. Este é o conselho que eu tenho de Deus para a sua vida. Acautelai-vos, quando Jesus fala, tome cuidado. Tenha muito cuidado. Prepare agora aí seu copo com água. Vamos entrar na presença do Altíssimo. Vamos falar com Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso maravilhoso Pai, aqui estamos, Espírito Santo, meu Deus, diante da Tua rica e gloriosa presença. Meu Pai, que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa, a qual me ouviu nesta noite, a qual está me ouvindo nas redes sociais, no rádio, onde quer que esteja. Meu Deus, que o Teu Espírito, Senhor, possa guiá-las, possa guardá-las. Meu Pai, livra elas de todo o mal. Espírito Santo, que o Senhor continue derramando essa graça maravilhosa e que a bênção do Senhor, meu Pai, possa estar na vida de cada pessoa. E em nome do Senhor Jesus, abençoe esse copo com água para que quando essa pessoa tome, meu Pai, ela venha sentir a Tua presença, ela venha ser curada de toda e qualquer enfermidade, seja o que for, meu Pai, que estiver agindo na vida dela, que o Senhor possa derramar a Tua glória e a Tua presença em nome do Senhor Jesus Cristo. Beba do seu copo com água agora, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia.